Pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é Israel, professor do SEJA. Esse vídeo é referente à nossa quarta atividade de filosofia, que nós já estamos então nesse percurso, caminhando aí para o final da nossa disciplina. Nós vamos trabalhar aqui justamente com a nossa terceira etapa, capítulo 6, está lá no nosso livro didático. O nosso conteúdo, engajamento político, tá bem? Então, para início, eu gostaria de trazer para a gente essa imagem. Perceba que eu estou trazendo a palavra política aqui como uma palavra em construção. Por que eu estou pondo em construção? Normalmente, quando se ouve falar em política, automaticamente a gente pensa que a política ela é apenas partidária. Não, ela não é só partidária, ela não é só de partido político. Ela vai muito mais além do que isso. A ideia de política ela é uma atividade que é realizada por todos os cidadãos. Então perceba, olha, aqui eu tenho essa palavrinha cidadãos, eu sou cidadão, você é cidadão. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós exercemos a nossa atividade política. Depois eu tenho aqui essa outra imagem que ela vai trazer para mim algo que às vezes foge um pouco da nossa ideia, que é justamente o conceito de políticas públicas. O termo política, e aqui esse termo política ele vira políticas públicas. Com isso eu quero dizer o quê? Que a política, por exemplo, olha, eu tenho política educacional, eu tenho política habitacional, eu tenho políticas de trabalho, eu tenho políticas de inclusão, eu tenho políticas de abastecimento de água, enfim, eu tenho vários tipos que eu posso considerar como política. Então veja, política não é aquela que é ocupada apenas por quem ocupa algum cargo de poder, por exemplo, o presidente, o vereador, o prefeito. Mas a política ela é aquela que é exercida por todos os cidadãos. Então não é somente a política partidária, mas é a política em que o Estado ele realiza para nós ações, ele realiza para nós políticas públicas, que é justamente o que essa imagem quer trazer para a gente. Depois eu vou te trazer a memória desse rapaz, Aristóteles, um dos filósofos que nós vamos ver na nossa parte aí de filosofia agora desse último capítulo. Aristóteles tem uma frase interessante, olha, que o homem ele é por natureza um animal político. Primeiro, ele tem na sua família socialização. O primeiro canto que a gente tem contato é na família, que a gente socializa. Aí a gente garante a manutenção da vida, os aspectos financeiros. Depois a polis. Essa palavrinha polis, vamos trazer para a gente a ideia de polis como, vou botar aqui o C para representar cidade. Então a polis ela é a cidade. É aqui que eu me encontro perante as leis, perante a justiça. Segundo Aristóteles, eu só posso ser feliz à medida que eu vivo na cidade, em que tudo que eu faço, tudo que eu pratico, é feito a partir de uma justa medida. É feito a partir de um padrão legal, de um padrão de leis. Então, na polis, eu vivencio a minha dimensão de legalidade, tá ok? Então, eu vou encerrar essa primeira parte para não ficar longo e já volto com a nossa segunda parte.